Trabalho de Sociologia, Dominação Carismática. Docente, Natália Serafim. Discentes, Eduarda Batista, Yasmin Rocha, Ellen Martins, Juliana Machado, Maria Paula Batista, Pedro Henrique Dourado e Tainara Almeida. Curso técnico, Biocombustíveis. Série, primeiro ano, turma A e B. Essa forma de dominação, ou seja, a dominação carismática, ela ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de se mobilizar com as massas e comandar as outras pessoas. Geralmente, os súditos desse tipo de pessoa conferem uma devoção a um líder carismático, não só pela sua personalidade de liderança, mas também pela sua crença ou fé. Segundo Weber, é a forma de dominação mais instável, visto que de uma hora para outra, os súditos podem perder o encanto pelo seu líder carismático. Ou seja, se o carisma acaba, o poder também vai acabar. Logo, o líder tem que demonstrar suas qualidades constantemente, e apenas uma falha nessa prova leva à diminuição de toda a sua autoridade. Características da dominação carismática. A dominação carismática se opõe às bases da legitimidade da ordem estabelecida e institucionalizada, onde o líder carismático, em certo sentido, é sempre revolucionário na medida em que se coloca em posição consciente a algum aspecto estabelecido na sociedade que atua. Para que a autoridade seja estabelecida, é necessário que os seguidores considerem o apelo do líder, assim estabelecendo uma lealdade do tipo pessoal. Na dominação carismática vai haver uma identificação com o carisma do líder, ou seja, ela vai ser influenciada por fatores emocionais e afetivos. Há uma segurança e uma confiança no líder. Também vai haver uma devoção que se deve ao reconhecimento, seja uma pessoa um herói, uma pessoa demagoga ou um político com uma boa oratória. Denominação carismática de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, foi um profeta que nasceu em Belém da Judéia. Sua história é contada nos 4 evangelhos do livro mais estudado do mundo e também é considerado o livro mais importante pelos fiéis à Bíblia Sagrada. Conforme relatos, Jesus é considerado o Filho de Deus. E quando esteve nesta terra, Jesus andou, abençoou, perdoou e principalmente amou todo homem e criatura. Pregando sobre bondade, amor, perdão e arrependimento, Jesus cativou a população e por onde passava conseguia conquistar as pessoas. E essa relação que Jesus tinha com os indivíduos é considerada uma denominação carismática, pelo fato das pessoas admirarem a pessoa de Jesus pela sua bondade, pelo seu carisma, por quem ele era. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro nasceu na cidade de Quixaramobim, no Ceará, em 1830. Antônio Vicente Maciel Mendes foi um líder comunitário e religioso que se opôs ao governo oligárquico e, junto com os seus milhares de seguidores, estabeleceram o Arraial de Canudos, que chegou a ter de 20 a 30 mil moradores. Foi após o falecimento do seu pai que Antônio Conselheiro começou sua peregrinação pelo sertão nordestino. Recebeu o apelido de Conselheiro pois saía pelas cidades fazendo pregações religiosas e dando conselho às pessoas. Ganhou apreço popular por conta do seu conhecimento religioso, pois acreditavam que ele era um profeta enviado por Deus. Seus fiéis eram ex-escravos, trabalhadores explorados e indígenas despossuídos. Com um número cada vez maior de seguidores, construiu igrejas, açudes, pontes e cemitérios, o que acabou causando um aumento na sua popularidade. Esteve à frente da Guerra de Canudos, que aconteceu nos anos de 1896 e 1897, que tinha como objetivo acabar com o arraial. Ao total, foram 3 expedições fracassadas. Na 4ª expedição, em 1897, Canudos foi derrotado, para a felicidade da República recém-proclamada, dos coronéis e da Igreja. A dominação carismática de Lula se dava pelo fato de ele demonstrar atributos excepcionais raros, como, por exemplo, o dom da oratória, da persuasão pela palavra, que ele conferiu um poder de dominar as pessoas através da comoção a partir de suas contingências emocionais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi reconhecido por ter suas origens vindas do povo. Já que ele era um metalúrgico, ele sempre teve um alto domínio em subir em palanques e
dominar, em coordenar outros operários em greves e manifestações. Ele possuía um poder heróico para seus liderados. Quando ele chegou à presidência, foi através desse caráter carismático, buscando sempre estar próximo aos seus seguidores fiéis, no caso, seus eleitores. Ele atuou por 8 anos, pois ele foi reeleito, e ele era um presidente que buscava atrair as classes dominantes, como foi o caso da criação de 2 dos projetos, Bolsa Família e o Fome Zero. Esse é um dos motivos pelo qual ele é tão amado pelo povo, já que o povo amava por ele fazer parte do povo e tentar ao máximo agradar essas classes mais baixas. Jair Bolsonaro, maior fenômeno eleitoral do século XXI, também o mais menosprezado político brasileiro. Nunca antes um presidente desperdiçou a maioria obtida nas urnas de maneira tão displicente. Nenhum gerou conflitos tão insensatos. Ninguém foi tão irresponsável com a saúde pública. A maioria da população rejeita o seu governo e quer o seu impeachment. Em 18 meses, a imagem do capitão foi de salvador da pátria para capitão Corona, num voo sem escalas. E mesmo assim, Bolsonaro continua em pé. A pesquisa Data Poder 360 mostra que, apesar do avanço no número de mortos por Covid-19, a aprovação do governo pode estar voltando a subir. Na comparação com as pesquisas de 15 dias atrás, houve ainda uma oscilação pró-Bolsonaro entre os que são contra o impeachment. Circunstancialmente, é possível inferir que a resiliência do apoio ao presidente está vinculada ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O levantamento mostrou que 32% dos que recebem o benefício aprovam o governo, enquanto os que tiveram seu pedido do auxílio recusado, o apoio cai em 19%. O radicalismo, assistencialismo e identificação pessoal ajudam, mas a peça que faltava para explicar o apoio do presidente está na recente pesquisa coordenada por Camila Rocha e Esther Solano, dividindo eleitores do presidente entre fiéis, críticos e arrependidos. As pesquisadoras traçam um quadro sobre o desgaste do governo e suas fortalezas. As maiores críticas ao presidente se centram na gestão do coronavírus. A falta de humanidade de Bolsonaro frente à pandemia é o argumento que aparece com mais força quando os críticos e arrependidos mostram sua decepção com o presidente. O deboche com os mortos demonstraria falta de caráter para a qual não haveriam desculpas, escreveram as pesquisadoras. Entre aqueles que são críticos ou se arrependeram do voto em Bolsonaro, é sentimento generalizado de frustração e de desamparo frente às opções políticas existentes. Assim, se em 2018 o voto em Bolsonaro representava mudança e esperança, nas próximas eleições, caso seja escolhido novamente, provavelmente será por falta de uma alternativa melhor, escreveram as pesquisadoras. Esse desalento destacado por Camila Rocha e Esther Solano é uma peça que faltava no quebra-cabeça. Bolsonaro é aquele que para o eleitor ocupa o vazio do que ele considera a falta de alternativa. Hitler e seu governo nazista se encaixavam nesses conceitos de dominação carismática pela forma como tratavam os outros e eram tratados. Em seu governo, ele era idolatrado por muitas pessoas. Em seus discursos, ele falava medidas extremas e prometia prosperidade, o fim da miséria do povo alemão, trabalho e o fim das imposições do Tratado de Versalhes. Os nazistas pareciam prometer ao povo alemão tudo o que eles mais precisavam e junto disseminavam preconceito e ódio a pessoas judias, democratas, etc. E também diziam que algumas pessoas alemãs eram especiais por serem descendentes de uma raça ariana. Muitas pessoas começaram a apoiar essas ideias com a esperança de que a Alemanha melhorasse, saísse da situação política e econômica que estava, e outras concordavam com o que Hitler dizia, considerando a morte e tortura de judeus algo necessário para o país poder progredir. Nesse governo e em seus discursos havia uma grande manipulação e propaganda política com a intenção de influenciar as pessoas a temerem, por exemplo, judeus e a odiá-los. Nessas propagandas, filmes, etc.,
Eram retratadas realidades horríveis onde outros países tinham ganhado as guerras, ou então eram mostrados judeus, povos alemães de outros países como sub-humanos, pessoas ruins, disseminando mentiras e preconceitos, fazendo com que as pessoas achassem que judeus deveriam ser retirados de regiões onde alemães estivessem, e também acreditassem que, diferentemente do que sabemos hoje em dia, eles iriam para lugares bons onde eram bem tratados, fazendo com que muitos acreditassem nessa falsa realidade e também acreditassem que Hitler era o salvador do povo alemão, fazendo tudo o que fosse necessário apenas para ajudar a população alemã.